Olá, gente querida do meu coração, tudo bem? Eu sou a Leidiane Mariane, eu sou sócia fundadora da Amplum Biogás. E eu tô aqui hoje para moderar mais esse debate no canal YouTube da Amplum Biogás. Hoje a conversa vai ser sobre biometano, um gás renovável para a indústria e para o transporte. O objetivo hoje é que vocês possam compreender o potencial de descarbonização desse combustível, as vantagens econômicas, oportunidades, investimentos e benefícios para quem apostar no biometano, especialmente para os setores da indústria e transporte. A Amplo é uma empresa que oferece cursos e consultoria para profissionais e empresas na área de biogás e biometano. E esse evento também está marcando o lançamento do nosso curso com o título Biometano do Biogás ao Uso Final, que vai ser realizado em parceria, vai ser realizado pela Amplo e por um elenco de renomados professores, com cases e longa história de sucesso em projetos de biometano no Brasil. Inclusive, alguns professores estarão aqui com a gente no debate hoje. Mas antes de apresentar o curso, apresentar esses professores e convidar os nossos profissionais aqui para o debate, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui de novo com a gente e os novos que chegaram também no nosso canal. A gente pede para vocês compartilharem o link da transmissão com os colegas que possam se interessar pelo tema e também comentar aqui no chat de onde são, a instituição que vocês trabalham, que área, por que do interesse de vocês por biometano, tá? A gente adora que vocês conversem, eu vou ficar aqui prestando atenção no chat também. A gente pede também que vocês deixem um like nesta live, para que o YouTube possa entregar para mais pessoas interessadas essa transmissão. E também, para quem quiser acompanhar o conteúdo da Amplum, se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, por @AmplumBiogás. A gente vai ter, a duração de hoje é de 1h30, com um momento dedicado para a gente responder perguntas do público. Então, enviem suas perguntas no chat, enviem seus comentários, que a gente vai tentar ir encaixando aí no debate para os nossos convidados responderem. E agora, antes da gente ir para o debate, de forma muito breve, prometo, nós vamos para o momento de lançar o nosso curso online Biometano do Biogás ao Uso Final. Então, eu quero convidar o Gabriel Kropsch e o Giovanni Rosa para apresentarem comigo o curso que nós estruturamos juntos nos últimos meses, né, gente? Com muito gosto. Sejam bem-vindos, Gabriel e Giovanni. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá falar um pouco desse curso. Obrigada por ter vindo, Gabriel, Giovanni, vai ser muito bom esse debate e a gente apresentar o curso que a gente vem construindo aqui com muito carinho, várias horas de conversa e debate para a gente chegar num material bem legal para vocês. A gente vem trabalhando no planejamento desse curso, então, desde 2023, né, metade de 2023, a gente começou a conversar com os nossos professores parceiros, Giovanni da Gás Orgânico e o Gabriel Kropsch. E nas últimas semanas a gente até deu uma aprimorada no curso, porque a gente foi amadurecendo e percebeu que a gente precisava colocar ainda mais conteúdo, mais professores e mais quantidade de horas, já que o tema vem está no momento de bastante aquecidos os debates em torno do biometano e muitos investimentos sendo feitos, então a gente percebeu que a gente podia colocar mais conteúdo e enriquecer o curso, né? Então, a gente também aumentou o tempo de acesso ao material do curso de 6 meses para 12 meses que a gente tem, Academia Amplo, que também é um aprendizado contínuo, acesso a conteúdos, aos professores, e ainda a gente está criando um espaço para que fornecedores disponibilizem material sobre equipamentos e serviços de biometano na Academia Amplo, para que os alunos possam já acessar, ter o contato, ter vídeo, ter o prospecto dos equipamentos e serviços dessa área, que é um bônus aí que a gente vai dar para os alunos. Então, e ainda, além disso, vai ter um momento especial com alguns especialistas de fornecedores de equipamentos, de upgrading, para trazer experiência de campo. Então, tudo isso faz com que hoje a gente tenha um curso que a gente acredita muito que vai ser um diferencial na carreira e nos negócios das empresas que forem investir para os seus profissionais fazerem esse curso com a gente. O curso terá uma carga de 20 horas, com 15 horas de aulas ao vivo com os professores, em 6 encontros, e 2 horas de módulo bônus também ao vivo, para conversa com todos os professores e atividade simulada de negociação de biometano, com a moderação do professor Gabriel.
Dos professores, então, a gente tem a Deise Táparo, Gabriel Kropsch, o Gilberto Alvim, o Giovanni Rosa, eu, Leidiane, a Maria Fernanda Soares e a Vanice Nakano. E a gente passa pelos 6 módulos, mais o 7º que é bônus, a gente passa por todas as questões técnicas, de monitoramento, de contratos, entendendo o mercado de gás e o mercado de GNV, mobilidade, que é onde o biometano se encaixa, né, e também no mercado no consumo na indústria, e até chegando no momento de troca entre os alunos e professores, com muito dinamismo, troca entre todo mundo. E para a gente, eu queria perguntar para o Gabriel, né, que ajudou, que trabalhou com a gente na construção desse curso. Gabriel, por que você abraçou esse projeto? Por que você acredita nesse curso? Bom, basicamente eu abracei o projeto, Lidiane, porque eu não aguento mais as pessoas me perguntando: Gabriel, onde é que eu consigo informação sobre o biogás e biometano? Eu falo, não sei. Então, realmente, não tem, né, gente? É um mercado que é muito recente no Brasil, é um negócio que está começando. É claro, né, pessoas assim que já estão há mais tempo nesse negócio, já estão trabalhando e desenvolvendo projetos de biogás, de biometano há muito tempo. Mas a gente, enfim, como um mercado realmente com, né, muita oferta, muitos compradores, transações, investimentos, oportunidades acontecendo, é uma coisa que eu diria para vocês de 2018 para cá, né? Então a gente teve 2018 e 2019, 2020 parou tudo, e aí voltamos aí ano passado, enfim, quer dizer, é um mercado que tem 3 a 4 anos, está muito no começo, né? Mas então não tem ainda, não deu tempo de se criar uma base técnica e de referências. Então, e eu vejo o mercado realmente muito ávido por esse conhecimento. É claro que tem palestras, tem seminários, tem vários eventos, mas que são picotados aí ao longo do ano, e eu não vejo realmente nenhum espaço onde a gente tenha todo esse conhecimento, toda essa experiência, né, de A a Z, como a gente fala, né? Eu venho da área de petróleo, né? Então, assim, lá no mercado de petróleo, a gente fala do poço ao poço, tentando trazer para esse conteúdo aqui, a gente entender desde a origem do biometano até a sua aplicação final. Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana. Legal, eu acho que você falou toda essa questão da curadoria, né, que é essencial, assim, não é só um curso e conteúdo, é a gente pensar, ter feito uma curadoria de conteúdos, de professores, do que a gente acha essencial para fornecer para os alunos hoje, né, para os profissionais que estão no setor e querem se aprimorar ou os profissionais que querem entrar nesse setor. E Giovanni, que nos ajudou também nesse processo, trabalhou conosco na construção desse curso, na curadoria. O que você acha que é o diferencial do teu curso? E daí, por que você abraçou e qual que é o diferencial? Bom, Lidiane, prazerzaço estar dividindo a tela aqui com você e com o Gabriel, né? A gente tem uma história aí no mercado de gás, tem uma história ao longo da vida aqui de aprendizado. Eu acredito que dividir conhecimento é fantástico. Você acaba sempre aprendendo quando você está dividindo. Então, assim, um fator bem motivante para estar aqui participando disso, e agradeço o convite, é poder ter a possibilidade de estar dividindo o conhecimento e adquirindo novos conhecimentos dessa forma. Então, assim, de contexto, muita coisa acontecendo, muita discussão sobre transição energética, descarbonização, os benefícios que a gente tem visivelmente para a nossa geração e para as próximas que virão em relação à preocupação de mudanças climáticas e tudo mais, nos leva a crer que, né, é importante adquirir esse conhecimento. Então, assim, tem muita informação, inteligência artificial, você joga no Google, você vai em várias fontes de informação, você vai ter dados, você vai ter tudo sobre biometano. Mas dificilmente você vai encontrar isso de uma forma ordenada e que traga esse caminho. E que a gente trilhou, de certa forma, né? Está militando aí desde dois. Eu menos que vocês, não, em específico no biometano, a gente tem uma jornada aí de 5 anos, mas foi muito duro para aprender, para entender, para poder buscar conhecimento, para poder estar prestando serviço dentro da cadeia. Eu acho que essa visão de um curso que concentra especialistas e tem uma continuidade de pensamento é muito bacana. Então, eu recomendo aos que puderem participar aí que essa jornada vai ser incrível.
Ótimo, obrigada, Giovanni. Obrigada, Giovanni e Gabriel, por terem aceitado esse desafio de montar esse curso. Um curso com bastante, além do conhecimento teórico, mas muita conexão com a prática, com o que está acontecendo nos projetos. E esse diferencial que a gente está lançando desse contato com fornecedores, com diferentes visões, porque a gente não acredita que existe uma grande verdade, né? Existem várias maneiras de pensar arranjos tecnológicos, modelos de negócios para viabilizar biometano, e por isso que é um conhecimento tão interdisciplinar, e a gente tem vários professores aqui, e nós estamos liderando essa construção. Acho que é isso. Vocês querem comentar algo mais do curso? Senão a gente vai para o debate mesmo sobre biometano. Eu queria só fazer um gancho, achei Nada a ver. bacana o que o Giovanni falou, né? Que quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo. Eu acho que isso é particularmente, isso vale particularmente para essa área nossa de biometano, porque se a gente fosse fazer um curso aqui de como fazer uma fábrica de sapato, ou como fazer uma fábrica de refrigerante, já existe uma maneira e um modelo de negócio de como fazer uma fábrica de refrigerante. Você tem que comprar água, você tem que comprar o açúcar, você tem que comprar lá o corante, você mistura, você engarrafa e você vende. Quer dizer, não existe outra maneira de fazer refrigerante. O biometano não. O biometano ele tem uma série de modelos de negócio muito diferentes em função da origem do substrato, em função da aplicação do biometano, em função da tecnologia que é utilizada, em função do modal de distribuição. São um monte de variáveis e tem várias empresas hoje no mercado que estão hoje descobrindo qual é a melhor maneira. Se alguém me perguntar, e as pessoas perguntam, mas Gabriel, o que vale mais a pena, isso ou aquilo? Eu falei, não sei. A gente está descobrindo isso junto, a gente está construindo esse mercado. Então, eu acho que é um momento maravilhoso para as pessoas que querem entrar nesse bonde do biometano, mas é uma oportunidade incrível para nós, né, Giovanni, que estamos já dentro desse mercado, e para a gente trocar ideia e aprender também. Eu acho que é fantástico. Perfeito. Acho que é essencial isso, gente. A gente vai, quando a gente abriu a empresa, né, eu e Vanice, que também vai ser professora, a gente percebeu que a questão a gente não vai trazer todas as respostas, né? A gente vai ajudar vocês a encontrar quais são as perguntas que precisam ser feitas ao longo do processo de construção e operação de um projeto de biometano. Então, perfeito o que Giovanni e Gabriel trouxeram. Querem escutar mais deles? A gente vai deixar aqui o link do curso, o link do currículo deles, tem muita palestra deles também no YouTube aí, e venham para o curso, tá, gente? A gente recomenda, né? Recomendamos o curso. Vamos lá para um segundo. Ok, então a gente vai deixar no chat o link, na tela tem um QR Code que a Renata, responsável pelo nosso marketing, que preparou o QR Code para o curso, para que vocês conheçam os detalhes. Entre em contato com a gente, tirem as suas dúvidas. Tem o WhatsApp da Amplum, tem e-mail da Amplum, tem os nossos contatos, os dos professores. A gente tem condições especiais para inscrição em grupo, para associações. Então, não deixem de entrar em contato com a gente, tá bom? Vamos conversar para vocês entenderem mais sobre o curso, sobre as oportunidades e fazerem parte da comunidade Amplum Biogás. E outra, se inscrevam logo para vocês já reservarem a agenda, porque vão ser várias, durante maio, tá? Eu tinha esquecido até de falar de quando é o curso, né, gente? É ao vivo em maio, tá? Segundas e quartas em maio, lá no site vocês podem ver as datas certinhas. E quanto antes vocês se inscreverem, antes vocês vão reservar a agenda de vocês, para vocês não perderem nenhuma oportunidade de troca ao vivo com os professores. Esse material vai ficar disponível por um ano para vocês acessarem, mas nada como uma troca ao vivo ali de tirar dúvidas e perguntar. Fechado? Vamos lá? Vamos para o debate agora. Então, eu queria primeiro, lembrem de curtir a live, please, para gente, para chegar mais longe. Ajuda a gente aí, os empreendedores da vida, né? Gabriel, Giovanni, lutando aqui no empreendedorismo. E agora eu queria convidar, então, os nossos convidados. Breno Pinheiro, diretor de regulação e P&D da GW Energia, nossa empresa parceira, que já trabalha em alguns cursos com a gente, em consultoria. Seja bem-vindo, Breno. E a Maria Fernanda Soares, sócia da Machado Meyer Advogados, também que é professora convidada para o curso de biometano e vai compartilhar com os inscritos tudo também sobre contratos e comercialização de biometano. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, boa tarde, pessoal. Bem. Obrigada.
Então, primeiro, obrigada por vocês terem aceito esse convite para vir aqui trocar conhecimento, dedicar o tempo de vocês para compartilhar conhecimento com o nosso público. A gente está deixando o link do LinkedIn desses profissionais todos no chat para vocês adicionarem eles, para vocês seguirem e acompanharem o trabalho que eles vêm desenvolvendo, as publicações deles. Então, a gente super recomenda que vocês adicionem e sigam. E vamos lá para o nosso debate, então. Hoje, o tema do webinar é biometano, gás renovável para indústria e transporte. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho do contexto e definições, e aí, pouco a pouco, a gente vai se aprofundando, porque a gente sabe que aqui a gente tem um público bem diverso, né? Pessoas que estão interessadas em comprar biometano, ou em produzir biometano, ou transportar esse biometano. Então, a gente quer começar passando assim, colocando todo mundo na mesma página, certo? De novo, eu peço que vocês comentem aí no chat, falem de onde vocês são, o nome de vocês, a área de atuação. A gente gosta de saber qual que é o público, também a gente vai adaptando um pouquinho aqui a conversa. Certo? Queridos, vou começar o debate. Gabriel, para a gente começar, nos conte sucintamente qual a diferença entre biogás e biometano. Ele é produzido de resíduos majoritariamente no Brasil, né? Então, por que isso é tão valorizado? É por ser energia renovável ou também por ser utilizado no sentido de redução de emissões de lagoas? Enfim, conta um pouco para a gente o que é biogás e biometano, a diferença e como que é produzido no Brasil. Vamos lá. Bom, basicamente, acho que muita gente que está aqui com a gente entende, né, que o biogás ele é o gás oriundo da decomposição da matéria orgânica. Então, o que acontece? Tudo que é vivo, seja animal ou vegetal, depois que morre, se for enterrado, as bactérias vão começar a consumir aquela matéria orgânica e essa matéria orgânica, ela basicamente ela vai virar duas coisas: água e biogás. A gente é feito disso, a gente é feito de água e de biogás. O biogás ele basicamente é composto de metano e de CO2. Então, no final das contas, esse é o negócio. Agora, o que a gente faz com esse biogás? Né? Isso acontece desde que o mundo, é um processo natural. O que a gente faz na indústria do biogás? A gente pega esse processo da natureza, da decomposição da matéria orgânica, e a gente acelera e otimiza esse processo, de forma que a gente possa fazer o que a natureza faz em 400 milhões de anos, desde que o dinossauro morreu e foi enterrado pela lama, e aí hoje em dia virou o petróleo e o gás natural. O que a natureza faz em 400 milhões de anos, a gente faz em 10 dias num biodigestor. Mas o processo ele é absolutamente o mesmo. Por isso é que ele é considerado renovável, porque a gente vai utilizando e renovando, e não tem que esperar esses milhões e milhões de anos aí para a gente ter esse combustível, esse energético. Agora, o biogás é o gás que é produzido dessa decomposição da matéria orgânica. Agora, ele pode ser utilizado da forma que ele é produzido, por exemplo, para geração de energia, mas não como combustível, porque ele tem um poder calorífico muito baixo. Porque o que dá o poder calorífico ao biogás é o metano, o CO2 não. Então, a gente tem que fazer um processo adicional que o pessoal chama de purificação. Eu não gosto, eu prefiro chamar de separação, porque purificar parece que está tirando a parte boa e jogando fora a parte ruim, e não tem parte ruim. Né? Isso a gente vai ver lá na frente por quê. Mas a gente está separando o metano, que é muito interessante, do ponto de vista energético, e o CO2, que ele não tem valor energético, mas ele tem muito valor na indústria. Então a gente está separando esses dois elementos. A partir do momento que eu tenho esse metano separado, né, numa concentração aí de 95, 96 até 98%, aí eu chamo ele de biometano. Então, nem todo biogás ele é um biometano, mas todo biometano é oriundo do biogás. Né? E, como tal, evidentemente, também é renovável. E Giovanni, nesse sentido também, para a gente dar embasamento de forma sucinta, como que esse setor que começa a produzir biogás de forma, como o Gabriel explicou, né, usar esse processo da natureza para produzir biogás e fazer a separação, produzir biometano, como que vem evoluindo nos últimos anos? Quantos projetos a gente já tem e qual que é o potencial desse setor se comparado, até trazendo para fazer um paralelo, quando você falar em quantidades, tenta comparar um pouco com o setor de gás. São 27 plantas, certo? Segundo o número que eu tenho aqui, elas estão bem distribuídas no Brasil ou não? Então, como que esse setor vem avançando?
Bom, sempre é bom falar depois com o Gabriel, que ele já dá uma aula introdutória aqui, então a gente já pode pular direto ao ponto aí, porque foi muito bem explicada essa questão do biometano e a característica dele, né? Como ele foi formado, de onde ele veio, e ele deu algumas dicas aí das aplicações, né? Então, o biometano, depois do upgrade, para não falar purificação, né? Então, depois do upgrade do biogás para biometano, a gente acaba tendo um combustível, né? Que ele é equivalente ao gás natural em termos de propriedades. E se a gente olhar a história aqui, a gente vai ver que é tudo muito recente, né? Se a gente pensar em 20 anos, já teve alguns casos de uso de biometano para movimentar veículos, enfim. E em 10 anos, que é o caso que eu tenho mais próximo da minha memória, quando eu estava no conselho da Cegás, na Companhia de Gás do Ceará, teve o caso emblemático de injeção na rede de um gás oriundo de aterro, né? Então, esse biogás tornou-se biometano e ele pode ser injetado na rede de distribuição de gás natural e utilizado numa indústria cerâmica. Então, esse processo é super recente. O que tem acontecido nos últimos 3 anos, eu acredito, a gente, um pouquinho mais atrás, talvez o Gustavo ou talvez a Maria Fernanda lembre que da lei do gás, ela proporcionou uma equivalência entre o biometano e o gás natural, né, por questões óbvias de propriedade físico-química e por aplicação ser muito similar, muito semelhante. E o biometano ele passou a ter muito interesse em diversas fontes, considerando as suas vantagens ambientais, ser considerado um combustível player para ser ator dentro da descarbonização, ele tem efeitos negativos, a gente vai poder depois falar mais à frente. Então, nesses últimos 10 anos, e mais recente, nos últimos 3 anos, houve uma corrida por projetos. Então, hoje a gente tem aí homologados na ANP 6 projetos em operação de biometano, produzindo biometano, e aí esse número para chegar em 27, às vezes, ele altera um pouco, porque são projetos que estão em tramitação na ANP. Teriam mais 18 projetos já em vias de ser homologados e aprovados pela ANP, obedecendo todo o regramento de qualidade da ANP em relação a trato como combustível, né? Ele tem essa equivalência com gás natural. Então, dentro dessa estrutura, a gente pode ver que esses 24 podem se tornar muitos mais, porque a gente tem uma opção grande aí de projetos no país, muitos ligados à aplicação na indústria de biometano. Então, existe toda uma cadeia de aplicação de biometano na indústria em desenvolvimento. Então, a expectativa é que isso cresça muito. Em relação aos estados, hoje, curiosamente, a gente tem aí vários projetos no Brasil todo, a gente tem todo de 10 estados que que complementam esse hall de 18 projetos em andamento, em aprovação na ANP, isso dados da Biogás, e estima-se que o volume aí, ele, só desse range, vai de 400 a 600 mil metros cúbicos por dia desses projetos que estão em tramitação. Mas a expectativa é muito maior, a gente olhar assim, o potencial como um todo para o biometano é muito empolgante. Então, a gente acredita que essa corrida aí é só o começo, a gente só deu o primeiro tiro aqui, ainda tem muito o que caminhar. A gente fala de um potencial de cerca de 30 milhões de metros cúbicos por dia, né? Um potencial aí de médio e longo prazo, se a gente aproveitar todos os substratos e resíduos, pode chegar a 30 até a 100 milhões, dependendo de quais resíduos ou quais substratos a gente for utilizar, né? Isso é significativo para o setor de gás, Giovanni, você que vem desse setor, assim, é um número, é uma grandeza significativa? Eu tive uma experiência de mais de 20 anos em distribuição. Passei por estados como Paraíba, por exemplo, que ele compreende quase o dobro do volume de gás natural consumido no estado. Então, você tem
você vê a relevância desse número só dos projetos que estão em andamento, né, 600 mil metros cúbicos por dia. Considerando o potencial total de 30 milhões, isso equivale a um volume de capacidade do gasoduto Brasil-Bolívia. A gente, né, tem um peso dentro do setor, obviamente, ele tem um período de maturação para chegar nesses dados aí de 30 milhões, mas a gente acredita sim que o biometano, sendo considerado o pré-sal caipira, eu adiciono o pré-sal urbano, porque muito de resíduos sólidos urbanos entram nesse volume, a gente tem esse potencial aí praticamente instantaneamente, eu acho que, acredito, que vão ter muitos outros projetos pela frente e eles são super relevantes dentro do cenário do gás natural no Brasil. Fechado. Então, realmente é um número bem considerável, né? E a gente, Breno Pinheiro da GW, que dão consultoria, trabalham em vários projetos, estão implementando um projeto, né? Como que você vem observando o desenvolvimento dos arranjos tecnológicos? Assim? Então, que tipo de resíduo vem sendo utilizado para produzir biometano? Quais que são as oportunidades que vocês vêm vendo surgir nesse setor? Boa, Leidiane. Primeiro, boa tarde aí a todos. Um prazerzão estar aqui dividindo a tela, o espaço aqui com o pessoal aí tão qualificado e trabalhando há tanto tempo no setor. Leide, assim, o setor de biometano, ele tem um desafio logístico, né, que é natural pelo fato de você ter muito concentração de matéria orgânica em regiões onde não há muitas vezes acesso a, por exemplo, a rede de gás natural, né? Então existe esse desafio logístico que é vencido, né, com o transporte a comprimido desse biometano para conseguir acessar o mercado consumidor, né? Existe dificuldades logísticas, mas existem soluções para esses desafios. Então, olhando de onde o biogás pode ser gerado, né, e daí produzir biometano, nós temos a agropecuária, que aí você está entrando bem aí mais para a região interior do país, mas você tem biogás em aterros sanitários, né? Então, os aterros sanitários são aquela estrutura, né, que já produz biogás naturalmente ali pelo processo de decomposição da matéria orgânica, e esses empreendimentos já estão mais próximos dos mercados consumidores, né? Já estão com mais facilidade, né, para acessar os que chamamos de off-takers, né, aqueles compradores de moléculas, né? Então, nós temos a possibilidade, sim, de injetar na rede de gás natural, pela questão do biometano e do gás natural serem tratados de forma análoga. Nós temos a possibilidade de transportar isso comprimido. Você vê algumas concessionárias, inclusive, fazendo projetos estruturantes, quer dizer, então, já levando gás para consumidores antes da rede avançar para essas regiões. As próprias concessionárias fazendo chamadas públicas para injetar biometano na sua rede. E nesse caso aí de aterros sanitários, você está mais próximo dos mercados consumidores do que o que acontece, por exemplo, do biogás produzido numa propriedade ou numa cooperativa, né? Algo que acaba distanciando um pouco mais e que torna o biometano o combustível para ser consumido localmente, né? Aí você começa a olhar não mais para uma venda para o mercado de fora, mas como um combustível para deslocar o seu consumo de diesel, para deslocar o seu consumo de combustível fóssil e utilizar em sua própria frota de veículos, né? Então, são situações que o mercado encontra de aproveitar o biometano frente a essas dificuldades ou essas questões logísticas. E, Maria Fernanda, eu queria começar a te inserir na conversa te perguntando
Você tem uma experiência já de trabalhar em alguns contratos de comercialização de gás, de biometano, larga experiência do escritório de vocês, e o Breno trouxe bem essa questão da logística, né, que é um desafio. A gente está falando de um gás que é uma fonte energética que, diferente da energia elétrica, ela está acessível no Brasil, tem redes, tem de qualquer. A gente depende, né? Estava até conversando com a Monique Stilpin sobre isso, né? O quanto a gente depende da energia elétrica, e o gás não necessariamente, né? A gente e aí tem todo esse desafio logístico, essas distâncias. Para desenvolver essa fonte de energia renovável, é essencial a gente ter contratos de comercialização que entendam, né, que esteja inserido ali a realidade de sazonalidade, dessas distâncias, os riscos. Como que, trabalhando no setor de gás, com contratos do setor de gás, como vocês vêm adaptando para o setor de biometano e quais que são os desafios inseridos nesse sentido? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho que todos os comentários que foram feitos aqui, todos eles têm algum tipo de influência na discussão de contratos de biometano, né? A questão da logística, quem é o mercado consumidor, quem vai comprar esse gás, quem está produzindo, né? O tipo de produtor, se a gente está numa região que é rural, se está numa região que é urbana, com aterro sanitário. Tudo isso reflete de alguma forma no contrato. Como a gente tem falado aqui, a indústria do biometano, ela tem caminhado com uma regulação por aderência à regulação do gás natural. A lei do gás trouxe essa similaridade, né, essa equivalência. Ela não é uma equivalência absoluta, ela tem uma condicionante, ela tem ali ainda, surgem algumas dúvidas regulatórias a respeito dessa equivalência, mas o fato é que a gente tem trazido, importado conceitos do setor do gás natural para o setor do biometano. E aí, dentro desse universo, né, que a gente já aproveita, os contratos de comercialização de gás, eles são tipicamente chamados de GSA, que é o Gas Sales Agreement. E os GSAs, eles são contratos muito próprios, muito técnicos da indústria, que têm uma estrutura própria, que têm uma forma de ser regida própria, mas que também são muito customizados de acordo com cada parte que está envolvida na transação, tanto o vendedor quanto o comprador. Então, para falar de desafio de comercialização via contrato, eu acho que primeiro vale falar quais são as peças-chave, assim, não vou dar aula aqui, né, porque isso fica para o próximo capítulo, para o nosso curso, mas falar rapidamente, assim, quais são os elementos principais de um contrato de compra e venda de gás e como isso se transporta, se transfere para o contrato de biometano. Em geral, a gente tem o objeto do contrato, que é a compra e venda, e normalmente você tem ali uma caracterização da modalidade de fornecimento, se é em base firme, com obrigação de entrega, ou se é em base flexível, né, que você toma em determinados períodos ou diante de determinadas circunstâncias. Você tem o preço, a lógica de precificação do biometano ela é diferente da lógica de precificação do gás natural, isso é uma questão de mercado, não é uma questão regulada, mas é uma questão de mercado. O Gabriel fala muito sobre isso, né, em todos os eventos, como uma vantagem até, né, a ser analisada do biometano, a forma de precificação. Você tem a quantidade, que é a QDC, a gente chama de QDC, que é a quantidade de área contratada. O parâmetro pode ser mensal, pode ser diário, pode ser semanal, mas tem uma quantidade de referência que vai ser entregue, né, no âmbito daquele contrato. Os compromissos em relação a essas quantidades, se você se compromete a entregar 100% ou entregar um percentual menor, e se a outra parte se compromete a receber todo esse percentual ou receber um percentual menor. Esses compromissos, eles são tratados, inclusive, com formulações que são chamadas de take or pay, que é quando você tem uma obrigação de pagar, independentemente de se você toma ou não o gás, né? E aí tem cláusulas operacionais do dia a dia desse contrato, que é como você programa a quantidade que você vai tomar, como você retira essa quantidade, aí dentro de retirar a quantidade vem todos esses modais, né, essas discussões de logística, se você vai injetar num gasoduto de distribuição, se você vai comprimir para fazer comprimido, hoje já tem discussão de liquefação, né, que ainda tem os seus desafios próprios, mas enfim, se vai fazer forma liquefeita, então tudo isso interfere ali na dinâmica de entrega do gás. E aí tem cláusulas de parada programada, quando você tem seja a parada da planta de produção ou de quem está tomando gás também, que às vezes são plantas industriais que também precisam fazer paradas para manutenção, cláusulas jurídicas, força maior, resolução, compliance, que são cláusulas típicas desses contratos. E aí, o que se transfere aqui para a realidade do biometano? O biometano, primeira coisa, ele tem esse critério, em alguns contratos, não necessariamente todos, se discute sazonalidade, né?
onde que esse tema é abordado no contrato? Nos compromissos de entrega, porque você pode adequar os compromissos de entrega à produção sazonal. Então, você não vai ter uma entrega flat, que é aquela que se projeta durante todo o ano no mesmo volume, e você pode fazer com que, ao longo do ano, o seu compromisso de entrega seja compatível com a sua previsão de produção de gás, né? Na questão da modalidade de entrega, né? Quando você está entregando na rede de distribuição, você tem aqui uma preocupação de qualidade do gás que interfere na discussão com a distribuidora, que é muito grande. Você tem uma preocupação de variações, de flutuações de injeção em relação àquilo que você programou, que tem repercussões no contrato e que precisam ser endereçadas. E do ponto de vista de logística, ainda tem algo, né, que eu estou fazendo um apanhado geral, cada um desses temas dá para aprofundar bastante, mas do ponto de vista de logística, o último comentário que eu queria fazer é que hoje se discute, né, muito formas de contornar os desafios de você ter realmente plantas isoladas querendo comercializar esse gás em mercados consumidores que estejam distantes, né? E aí, uma das formas é comprimir, colocar num caminhão, se tem um raio, uma escala de economicidade que é compatível com esse tipo de projeto, que limita e acaba fazendo com que essas entregas sejam realmente num ambiente bastante local ali, né? Ou injeção em duto. A injeção em duto, hoje, ela tem, como tendência, tem sido feita na rede de distribuição, por conta da vazão, né, do tipo, da quantidade, do volume que normalmente essas plantas produzem serem compatíveis com o perfil de rede de distribuição. Mas já existe, por exemplo, um projeto anunciado público da URCA, de tentar, a URCA aqui no Rio de Janeiro, de fazer uma conexão direta com gasoduto de transporte. Isso tem desafio econômico por trás, mas além disso, existem desafios regulatórios e contratuais também. Se você tem uma planta isolada, você tem discutido no mercado, muitas partes têm tentado utilizar e viabilizar de alguma forma, são estruturas de swap, são estruturas comerciais de troca de gás que envolvem esses contratos de comercialização, que fariam na prática uma permuta de gás. Então, essa planta isolada, ela poderia entregar um gás numa rede de distribuição local, mas ter como comprador um comprador situado em outro estado, se essa transação de swap fosse viabilizada. Tem uma discussão regulatória, eu vou guardar esse comentário para mais tarde, mas tem os aspectos comerciais de como tratar isso dentro dos contratos também. Então, é um universo muito rico. Deixei de falar de um que eu vou, só para concluir, que é a questão da precificação dos atributos, né? Porque, diferente do gás natural, o biometano tem uma discussão de atributos ambientais. Então, uma discussão que é muito comum no contrato de comercialização é o que o comprador está comprando. Se ele está comprando gás puro e simples, e o vendedor retém os direitos aos atributos ambientais, ou se na precificação do gás ele está levando esses atributos ambientais junto. E se a precificação vai ser feita de forma conjunta ou de forma separada. Isso também, gente, tem repercussão em discussão de conformidade e desconformidade do gás, o que acontece quando o gás está desconforme, como isso impacta os atributos ambientais. Então, todas essas discussões, elas estão presentes numa discussão de comercialização. Eu estou vendo todo mundo concordando, já enfrentei essa discussão, balançando a cabeça. E tem solução para tudo isso, mas são pontos que precisam ser sempre discutidos entre as partes e de maneira sempre muito customizada. A gente não tem um padrão aqui. O Gabriel estava comentando, a indústria é muito rica, ela tem muitas formas de produção, ela tem muitas formas de logística de entrega. Então, tudo isso tem que ser detalhado, discutido em detalhe entre as partes de uma transação específica. Ótimo, e aí eu até já vou mudar o rumo da conversa, no sentido aproveitando o que você trouxe, vamos para a precificação. Não era o plano ir nessa ordem, tá, querido público? Mas vamos para a precificação, porque você Posso trouxe fazer um comentário antes, Leidiane? Pode. Vocês podem, gente, qualquer momento interrompam e façam um comentário. Não, porque eu acho que tá muito legal. Eu estou só aqui anotando várias coisas, mas olha que bacana, fazendo um gancho aqui da fala da Maria Fernanda com o que o Breno comentou antes, né? O Breno comentou muito rapidamente, não, porque os projetos estruturantes, eu não sei se todo mundo que está escutando a gente, Breno, entende o que é um projeto estruturante. E a Maria Fernanda agora falou das redes locais. Então, só para o pessoal entender o que a gente está falando, a ideia é a seguinte, gente, imagina que você tem uma possibilidade de produção de biometano que fica próximo à rede de gás canalizado. É muito fácil da gente entender isso. Você pode pegar, como o Giovanni falou, o biometano
se tiver dentro da especificação da Agência Nacional de Petróleo, ele é intercambiável com o gás natural. Isso quer dizer que você pode pegar esse biometano, o produtor, e ele pode injetar o biometano na rede de gás natural, canalizado. E aí, beleza, esse gás vai embora na tubulação e tchau e benção, foi embora. Agora, e se o produtor de biometano estiver numa região distante da onde tem o gás canalizado? Uma opção é botar esse biometano num caminhão, e aí tem várias maneiras de fazer isso, e entregar num cliente, numa indústria, num município, num posto de abastecimento. Mas uma outra opção muito legal é a companhia distribuidora de gás daquele estado, mesmo que naquela região, naquele município, não tenha rede de gás canalizado. A companhia distribuidora é uma concessionária estadual e ela pode sim construir uma rede de gás canalizado para atender aquele município ou aquela região a partir desse biometano que está sendo produzido ali. Isso é a rede local estruturante. Então, e já existe isso hoje no Brasil, tá, gente? Não estamos falando aqui de PowerPoint e de ideia, não. Já existe isso. No GNV, é um projeto que existe há mais de 20 anos, vários estados do Brasil têm redes locais estruturantes, municípios que têm rede de gás canalizado, mas essa rede de gás ela não está ligada com a rede principal de transporte e de distribuição de gás. É uma rede isolada e ela é atendida de outra forma. E a mesma coisa pode ser feita com o biometano e já existe isso hoje no Brasil. Mas o barato realmente é que se você imaginar no interior do país, vários municípios, várias regiões, com diferentes produtores de biometano, cada região, cada município com a sua rede de gás local, daqui a pouco você consegue ligar uma rede na outra. E aí você já interliga essa rede com o sistema de distribuição e de transporte de gás. Entendeu? Então, assim, aí você abre uma outra janela de acesso assim, totalmente que até agora ninguém pensou, ninguém precificou isso, ninguém quantificou isso. Então a gente fala sempre dessa questão do potencial de biogás, da limitação logística, etc, etc, mas eu acho que uma grande oportunidade, uma grande sacada, que isso está acontecendo nos Estados Unidos. E isso já começou aqui no Brasil também, no interior de São Paulo. Eu vou só voltar um ponto ali que a Maria Fernanda trouxe, né? E relembrar, né, que esse boom que nós estamos vivenciando, né, no biometano, ele tem ele vem ali, né, do histórico aí que nós tivemos do preço do gás natural, que bateu recorde, né, devido a conflitos internacionais, e isso acabou gerando toda essa elevação dos preços, e aí você buscou soluções. Por incrível que pareça, as soluções estavam sempre perto de nós, mas por questões políticas, questões muitas vezes de interesse, agora vamos olhar para o biometano, que é uma solução que temos aqui dentro de casa há muitos anos, há muito tempo, associações, pessoas do setor vêm brigando, vêm mostrando isso, e, enfim, aquela boa ideia para o qual o seu tempo chegou, né? Então, e aí, lembrando aqui dos contratos, quando a gente vai falar de contratos com biometano, que se menciona um reajuste do preço pelo IPCA, por exemplo, isso é o melhor dos mundos, né? Porque é previsível, né? Tem previsibilidade, pelo menos, embora tenha uma oscilação, mas é muito melhor do que você estar associando o preço como é no gás natural, o Gabriel aí sabe bem, a questões associadas a preço de outras commodities, né? Então, acaba tendo uma imprevisibilidade muito grande na compra do combustível. Isso é muito bom quando a gente está tratando de negócios com biometano, nas questões contratuais, você poder negociar esses reajustes de valores, né? Então, do ponto de vista contratual, é bem interessante. Lidiane, posso fazer uma parte aqui? Pode, mas eu preciso. Tem muita pergunta chegando, eu preciso fazer as perguntas. Então faz aí, ó. Tá. Não, mas eu prometo ser breve, porque assim, quando a gente olha o biometano, a gente está discutindo biometano, obviamente, mas a gente está num contexto do gás, contexto de energia, né, contexto energético nacional. Né?
E o próprio gás natural, ele ainda sofre com falta de infraestrutura, você tem dificuldades em todos os elos da cadeia, escoamento, tem problemas com a reinjeção de gás, você tem dificuldade de terminais suficientes para uma possível importação, no caso do mercado spot de GNL, você tem algumas questões ainda de transporte de gás associados a isso, e você tem uma dificuldade de não atendimento de todo um interior, a interiorização do gás ainda é algo que ainda é desafio, né? Então, quando a gente une uma coisa na outra, né, você tem um potencial de biometano interiorizado, em alguns casos, outro junto às cidades, as principais cidades, você começa a fortalecer a estrutura energética nacional. Eu acredito muito e a gente não pode focar, né, em uma peça só desse tabuleiro, né? Tem que olhar o todo aqui. E essa dinâmica de preços, né, ela vai compor essa estrutura geral, né? Ela está dentro de um panorama maior que envolve segurança energética, que envolve competitividade e a tributo ambiental, que a Maria Fernanda trouxe muito bem esse ponto, que também é uma temática aí muito longa aqui, e aí tem toda uma discussão aí sobre o biometano como um combustível do presente, né? Então a gente está nessa configuração. Eu acho que a gente tem... Maria Fernanda, você quer comentar algo que você tinha? Muitas coisas, pode seguir. Eu falaria Eu também tenho muitas coisas. Gente, a gente vai ficar umas 3 horas aqui. Primeiro, obrigado público que está mandando várias perguntas e comentários. E aí, assim, um ponto que eu queria colocar. Ok, temos um gás chamado biogás, que pode ser utilizado para gerar energia elétrica e para gerar diretamente energia térmica, e se feita a separação, chegando na especificação da ANP, pode ser chamado de biometano, e aí sim ter um uso similar ao gás natural e, consequentemente, muito mais flexibilidade de uso, muito mais utilização em frota. Então, retomando isso, Frank, a Fonseca, que você perguntou aqui sobre a questão de energia elétrica, né, como hoje incentivar o aumento de uso de resíduos urbanos para a produção de biogás. Eu coloquei a pergunta errada na tela, mas ok, deixa eu achar, não, calma, deixa eu achar qual era a pergunta da energia elétrica. Tinha uma pergunta aqui, Alexandre. Achei. Da energia, da geração de energia elétrica em injeção. Hoje, nesse webinar especificamente, Alexandre, a gente está falando de biogás para a produção de biometano e não especificamente para a energia elétrica hoje, porque na prática a viabilidade econômica de uso de biometano para gerar energia elétrica a gente não vê ainda nos projetos no geral, né? A gente acaba usando biogás antes da separação para gerar energia elétrica. Então, só para a gente explicar aqui que a gente não exclui, inclusive tem material no site da Amplum, tem curso, né, Breno, sobre o uso de biogás para energia elétrica, disponível, especificamente esse uso, e hoje a gente está focando no de biometano em si. Voltando para a questão de precificação... Posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Que o comentário é uma questão um pouco de mercado, né? Que antigamente os projetos de biogás eles eram muito associados à geração termoelétrica, então tinha uma questão do setor de gás, de não ter abertura, de não ter ali espaço, de ter dificuldades logísticas de mercado para vender o biometano, mas hoje isso vira até um instrumento de flexibilidade, né, Lidiane? Porque você pode ter uma planta ali que, quando o preço da energia justifica, você gera energia elétrica, quando não, você purifica, né, ou separa e vende o biometano, né? Então, isso traz também flexibilidade para projetos e já tem desenvolvedores que estão considerando esse tipo de flexibilidade no Brasil, né? E bem lembrado também, o próprio uso do biometano como geração, como cogeração, ele é equivalente ao gás natural. Então, quando a gente olha, existem termoelétricas a biometano. Então, esse é um ponto bem relevante também. Não é que a gente expurga completamente o uso para energia elétrica, ele é possível, mas aí tem que fazer conta, você tem que entrar dentro da questão de segurança energética novamente, enfim, aí eu acredito que o Breno também tem bastante experiência com essa temática. Fechado. Gente, a gente estava falando de precificação, né? E aí achei que tem vários comentários sobre precificação. Então, como que vocês... Qual que é a produção? Vou trazer a pergunta aqui do Gustavo.
qual que é a produção mínima para a produção comercial? Como vocês estão vendo? Quem trabalha aí com arranjo tecnológico, modelo de negócio? Só para a pessoa ter noção, quantos mil metros cúbicos de biogás hoje a gente está falando que tem viabilidade? Eu sei que a pergunta é difícil, tá? É para desafiar mesmo. Eu vou responder. O Gustav, é isso, Gustav? Uhum. Gustav, tudo se resume, né, a uma questão de viabilidade econômica e, claro, isso está associado com a demanda e o transporte, se for o caso do biometano, né? Tem produtores que, como eu comentei, produzem biometano para atender a sua frota de veículos, a frota local de veículos. E isso substitui o diesel, inclusive traz, como eu comentei, para ele mais segurança, porque ele não fica suscetível a oscilações de preço do combustível. Então, pequenos volumes ou médios volumes de biometano pode ser suficiente para esse produtor, né? Tem aterros sanitários que nós avaliamos projetos para produzir biometano que eles estão muitas vezes no meio do nada e assim dificilmente conseguiria escoar esse biometano, né? Embora seja um volume elevado, mas às vezes o transporte ou a localização dele não é tão favorável para essa produção, pelo menos nesse momento, né? Então, se nós pensarmos do ponto de vista de volume, qual é o menor e qual é o maior, você pode incorrer em erros, né? ou dispensar projetos que com volumes pequenos conseguem dar viabilidade, como eu comentei, exatamente por aproveitar a oportunidade do local, né? E acho que tem que olhar sobre essa ótica, né? Não olhar volume, mas olhar a demanda, custos de produção e a viabilidade econômica. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Posso? Claro. Vou adicionar, acho que o Breno comentou bem. Cada caso é um caso, cada projeto tem sua característica bem peculiar, assim, que envolve logística, posicionamento e tudo mais. Tem uma tendência, e aí eu vou relembrar um pouquinho da energia solar aqui, também renovável, né? Que ao longo do tempo as tecnologias elas tendem a se aprimorar. Então a gente acredita que existe um processo de melhoria tecnológica que vai permitir que pequenos volumes também seja passível de utilização para biometano, né, de fazer esse upgrade, biogás para biometano. Então, o que a gente percebe é que cada vez esse range está menor, considerando as tecnologias que estão chegando, né, as questões de melhoria, processo de upgrade. Acho que um dos pontos que a gente vai discutir no curso também é isso, né, entender qual a metodologia que é mais aderente ao determinado tipo de biogás, então, composição química, infraestrutura necessária, enfim. E esse momento da tecnologia vai permitir que, praticamente, num extremo, se tem biogás, ele pode ser biometano. Vai depender, obviamente, da questão econômica, da avaliação de EVTE. Chega muito para a gente essa discussão, então, às vezes, o cara tem um pequeno bioreator no fundo de casa, produz um biogás que serve para cocção, serve para queima, serve para fazer aquecimento na própria fazenda, enfim, mas que não teria escalabilidade para mover o trator da fazenda, por exemplo. Mas isso está mudando, né? Hoje a gente já tem vários cases na própria fazenda, o pessoal substituindo a frota rural por biometano, e isso é um ganho, né, de economia circular, aproveitamento ambiental fantástico, né? E acho que é a economia mesmo, para quem é um produtor lá, que está lá na ponta. E a gente acredita muito no biometano como instrumento aí de mobilidade. Eu trago a pergunta da Milena, que vai na mesma linha, né? Geralmente o custo de produção de biometano é maior, mas o retorno também acho que comparado, por exemplo, ao uso de biogás para energia elétrica. A partir de qual quantidade produzida começa a melhorar a viabilidade de produção? É a mesma pergunta de antes. Alguém, Gabriel? Eu acho que tem a ver. Eu tinha visto essa pergunta aqui no chat.
eu acho que, assim, primeira coisa, o custo de produção do biometano é maior do que o quê, né? Então, assim, a gente tem que entender qual é a situação. Isso puxa um pouco o que o Breno comentou. E eu acho que é interessante a gente notar que como que a questão técnica ela está intimamente ligada ao modelo de negócio e ao arranjo comercial. Então, a gente vê muito projeto de biogás, não de biometano, mas de biogás, que é aquele exemplo clássico, né, da caixa d'água enterrada. E, gente, por favor, se vocês pegarem uma caixa d'água e enterrarem, botarem, enfim, resíduos orgânicos ali dentro, vai gerar biogás, tá? Eu tenho certeza que vai gerar biogás. Mas você pode aproveitar, e você vê, sai no jornal, lá no criador de cabras no interior, não sei aonde e tal. Que bacana, que legal. E funciona. Mas isso não é um projeto comercial. E por que não é um projeto comercial? Porque ele não tem a regularidade da produção. Entendeu? E assim, não existe, o Giovanni está aqui, não vai me deixar mentir, quer dizer, ele vem, né, de uma história longa aí do mercado de gás. Não existe você estar no mercado se você não puder garantir a qualidade do gás, efetivamente, e a regularidade da produção. Então, não quer dizer que um projeto que não tenha uma garantia de qualidade, uma garantia de regularidade, seja inviável. Ele pode ser viável para uso próprio. Agora, um projeto que se propõe a comercializar, seja a energia elétrica gerada a partir do biogás, seja comercializar o próprio biometano sendo produzido ali na unidade, ele tem que garantir a qualidade e a regularidade da produção. E aí você só consegue isso com tecnologia. Mas tem muita experiência. Experiência não adianta nada se você não tiver tecnologia. Então, isso é uma coisa muito importante. E agora, existe tecnologia, voltando para a pergunta ali, existe tecnologia para garantir uma boa qualidade e uma regularidade em volumes pequenos. Não tem problema nenhum. E essa tecnologia, ela é viável economicamente. Como existe tecnologia para garantir a qualidade e a regularidade de volumes enormes. Então, não é uma questão de volume, é uma questão de custo de oportunidade. Então, o biometano é mais caro do que o quê? O diesel está R$6 e pouco. O GLP está R$8 a R$10 o quilo. O biometano é muito mais barato do que esses energéticos. E tem muitas regiões do país, 95% dos municípios do Brasil, 95% das residências não têm acesso a gás canalizado. Dependem de gás de cozinha, que é o GLP, ou madeira que a gente sabe de onde vem essa madeira, né? Que é a chamada biomassa, que é uma grande lenda, é uma grande balela que se usa no mercado, e grandes indústrias que usam biomassa, dizendo que é um combustível renovável, e não é nada. É madeira que vem de supressão vegetal. Não tem a menor dúvida disso. Gabriel, já aproveitando para a gente responder a pergunta do Raimundo, considerando a oscilação na produção de biogás e biometano, como garantir o fornecimento full para contratos industriais? Acho que está na linha do que você está falando, é tecnologia. Vou repetir, tecnologia. Não dá para fazer biometano de forma amadora. Você pode fazer biometano de forma amadora para botar na sua picape e vai funcionar, eu te garanto. Agora, se você quiser entrar no mercado e ser um produtor de biometano, se registrar na ANP, vender e ganhar dinheiro com isso, você tem que usar de tecnologia, e a tecnologia ela vai garantir essa regularidade tanto na qualidade quanto no volume produzido. Entendi. Agora, se eu puder complementar aqui, a oscilação ela pode ser natural da produção, mas ela pode também ter a ver com a questão da sazonalidade, né? E aí é uma questão de gestão de portfólio, como as partes vão alocar esse risco contratualmente, né? Se quem vai tomar esse risco e garantir a entrega é o comercializador fazendo uma gestão do portfólio dele, de onde vem o gás para entregar, ou se quem vai tomar esse risco é o comprador e ele vai ter mais de um contrato para fazer essa gestão do portfólio dele, ou eventualmente combinar com compra de certificado, né? Ele pode tomar uma parcela de biometano, a outra parcela de gás natural, e aí essa parcela de gás natural suprir com certificados, dependendo de qual é a intenção dele nessa aquisição de biometano, né? A sazonalidade ela depende muito do tipo de resíduo que está sendo utilizado, mas você tem metodologias e tecnologias, de novo,
em que você pode atenuar esses efeitos da sazonalidade, da disponibilidade do resíduo. Você pode combinar resíduos, por exemplo, né, em que você tem, então, de repente, determinada época do ano, você tem mais um resíduo, depois outra época do ano, o outro tipo de resíduo. Então, isso existe já na tecnologia para mitigar esse efeito da sazonalidade, inclusive. Fora a questão da sazonalidade, você tem modulação dos contratos, né? Então, existe uma questão de tolerância ali com relação ao que pode ser fornecido, né? Mas eu toco que isso é muito a questão de gestão de riscos, como a Maria Fernanda comentou. Tem o lado tecnológico, o profissionalismo, porque, de fato, você vai começar a assumir contratos de fornecimento e não cumprir esse contrato impacta na produtividade da indústria, então, sem dúvida, é um risco, mas esses riscos precisam ser bem trabalhados, quantificados e colocados em contrato. Acho que isso é um ponto fundamental. Isso me lembra muito o momento que a gente estava no início da geração distribuída de energia elétrica, né? Lá em, agora não vou lembrar, 2009 foi a primeira conexão lá do Colombari. Foi, né? Eu estava lá nas conexões do teste. E eram essas dúvidas. O pessoal do setor elétrico tinha muitas dúvidas sobre segurança, sobre garantia, todos os riscos envolvidos. E houve todo um processo de avanço técnico, de tecnologia, de capacidade técnica, de regulação, enfim, muitos testes, como já vem avançando, e hoje a geração distribuída é uma realidade no Brasil, com vários gigas, né, instalados, com solar, biogás e outras fontes. Então, acho que é importante, assim, vendo até alguns comentários aqui, né, não é simples, gente, né, um reator custa 300 mil, tecnologia custa caro, e por isso que o projeto não saiu do papel ainda. É isso, não é simples, não é receita de bolo. A gente está num momento de um setor que vem se desenvolvendo e os arranjos tecnológicos, por isso que a gente chama de arranjo tecnológico, porque cada resíduo, cada realidade, cada região vai ter um arranjo de tecnologias e um modelo de negócio, um modelo contratual de venda diferente e de logística desse gás. Então, são projetos complexos. Quem sabe, mais adiante, a gente comece a ter um pouco mais de padronização e os projetos fiquem um pouco mais simples de serem feitos por terem um pouco mais de padrão, né? Mas, por enquanto, esse é o pulo do gato, é exatamente conseguir fechar todas as peças, né? O que vocês acham disso? Tem uma coisa, Lidiane, que esse comentário da tecnologia custa cara me lembrou muito em relação à capacitação de funcionário. Né? Aquela história, mas e se a gente gastar dinheiro e capacitar o nosso funcionário e o funcionário for embora? E aí o sujeito responde, tá, mas e se a gente não capacitar o funcionário e ele ficar? Então, assim, a tecnologia custa caro, mas não ter tecnologia, eu garanto a você que custa mais caro. E depende, viu, Leide, pessoal, assim, depende para onde vai o biometano, tá? Então, veja, se eu for comercializar isso, aí o Gabriel entende muito bem, se eu for levar isso para o público em geral, para um consumidor geral, eu tenho que atender uma regulação que garanta a qualidade, né? Mas, de repente, eu vou atender um consumo local, ou se eu for atender uma indústria, eu já não tenho tanta despesa ali, tanto investimento com relação à qualidade do biometano. Então, é preciso avaliar bem essa questão de custar caro, né? Sistema de odorização, sistema de monitoramento, ou garantir uma boa separação de CO2 e de outros componentes do biogás para chegar no nível elevado de concentração de metano. Isso ocorre quando a gente está pensando no consumidor em geral, quando você vai injetar na rede de gás. Mas existe flexibilidade quando você vai usar localmente, quando você vai fornecer para a indústria. Então, é preciso avaliar essa questão do investimento de uma maneira mais cuidadosa, né? Sobre esse ponto, eu acho que é importante falar isso, né, de regulação. A diferença que o Gabriel fez lá no início do biogás para o biometano, né? Não é que o biogás não possa ser comercializado, ele é comercializado não como biometano e ele pode ser usado como combustível. É importante purificar, de novo, vou me corrigir aqui, separar e especificar dentro da especificação da ANP quando você quer atingir um nível de compatibilidade com gás natural para fazer injeção em rede, né? E aí, até sistemas isolados de rede até comportariam também um gás que não atingisse a especificação dentro de determinadas
circunstâncias ali de autorizações regulatórias. Então, é possível que ele seja comercializado não na forma de biometano, não vai estar sujeito à regulação do biometano, mas é um combustível com uso e com destinação, né? Ó, Maria Fernanda, basta você ver o seguinte: o gás natural na região norte não atende à especificação do gás natural do resto do país. Exato. E daí não tem problema nenhum, gente. Isso é tranquilo. Então, quando você fala do industrial, como o Breno colocou, né, e isso não é uma novidade, não é uma coisa do biogás. De novo, né, lá em vidas passadas minhas, eu trabalhei muito com petróleo, e isso é uma coisa natural de você fazer ajuste de preço em função de especificação do produto. Isso é normal, você já bota, inclusive, no contrato, uma fórmula em que você faz ajustes a mais ou a menos em função de determinadas características de qualidade do produto. Isso na indústria é tranquilo, todo mundo sabe fazer. Essa discussão do blend de gás aí, ela dá um pano para manga bom aí, praticamente um curso, se a gente começar a puxar aqui o biometano industrial, enfim, mas assim, eu vou levantar uma pergunta que surgiu aqui no chat que eu achei legal, assim, a gente comentar. Me permita também, Lidiane, que é a questão do CAPEX, como você falou, CAPEX caro, não sei o que, tipo, mas assim, acessar as linhas de financiamento, hoje em dia, já sempre foi assim, mas você precisa primeiro provar que você não precisa de recurso para depois poder ganhar algum financiamento qualquer, né? Então, assim, essa é uma máxima aí de mercado. Eu acho que tipo, 90% dos clientes acabam se batendo em algum momento com a necessidade de capital, linha de crédito, enfim, para poder financiar essas plantas, esse CAPEX no processamento aí do biogás para biometano. Então, tenho acompanhado isso de perto, tem algumas iniciativas bem legais, você pode usar fundo do clima, você pode utilizar várias coisas, mas as questões de garantias aí são bem sensíveis, e aí era legal a gente discutir um pouquinho como é que contorna, né? Fazer uso de fundo de garantidor, enfim. Muito investidor, né, Giovanni? Isso é uma coisa natural, gente, que, de novo, é um mercado que está começando agora, e sempre nesses projetos iniciais, são os próprios empreendedores que se viram ali e investem em capital próprio, e vamos que vamos, né, daquele jeito. Mas conforme o mercado vai se estabilizando, vai se estabelecendo, e esses casos de sucesso eles vão ficando também mais conhecidos, você começa a gerar interesse de investidores. E eu tenho visto isso muita gente me liga, né, de mercado financeiro, fundos de investimento, né, tipo, Gabriel, estou interessado, tô aqui um fundo de investimento brasileiro, um fundo de investimento até estrangeiro, querendo investir em projetos de biogás biometano no Brasil. Quer dizer, começa a surgir agora o interesse do próprio mercado financeiro de investir, de financiar esses projetos. Por quê? Porque estão vendo, né, como o Giovanni falou no começo, já tem aí umas 20 empresas rodando, ganhando dinheiro, porque nenhum desses 20 é idiota. Né? A gente conhece todos eles, não tem nenhum idiota aí. Então, assim, todos eles investiram grana e estão ganhando dinheiro. E aí o mercado financeiro fala, opa, eu também quero entrar nesse bonde. Né? Então tem toda uma outra janela de oportunidade que se abre aí. E aí eu queria puxar desafios. Que a gente falou de várias possibilidades, de que é possível, que tem que ter tecnologia, de que existe regulação. Obviamente, sempre é possível aprimorar para atender a novos modelos de negócios, a inovação. Existe um mercado, existem potenciais compradores, ainda mais impulsionados hoje pela descarbonização. Mas quais que são os desafios, gente? Né, e aí até trazendo, né, o desafio é preço? O que o Leones aqui traz a pergunta, quais são os atrativos que fazem uma empresa adquira biometano a um preço maior que o metano, que o gás, né? É uma das perguntas que eu queria que vocês respondessem agora. E também aqui tem uma para o Gabriel de desafios regulatórios. Então, vamos abrir aqui o bloco desafios. Quem quer começar a falar sobre desafios? Porque fácil, também simples não é, né? Eu posso questionar a premissa da pergunta? Do Jesse? O que levaria uma empresa a pagar mais caro pelo biometano? Eu vou falar, nada. Leones, nada. Nenhuma empresa vai pagar mais caro pelo biometano. É simples assim. Agora, o que a empresa está comprando? Hoje, o biometano ele tem 2 atributos. Ele tem um atributo energético, que é o 1 milhão de BTU, ou, enfim, a megajoule, ou, enfim, o que você quiser.
E isso tem um preço. E isso você consegue comparar o biometano com qualquer outro energético, com diesel, com GLP, com carvão, até com energia elétrica. Você consegue trazer todos os energéticos para a mesma base de comparação, que você está pagando reais por caloria, ou por milhão de BTU. E isso é igual para todo mundo, e você vai arbitrar, e as empresas fazem esse tipo de cálculo, elas fazem essa arbitragem entre os diferentes energéticos. Ninguém vai pagar mais caro pelo biometano. Acontece que o biometano, primeiro, ele tem um dos mais altos poderes caloríficos em relação a volume, assim como o gás natural, né? 30% a mais do que a gasolina, 80% a mais do que o etanol. Poder calorífico por volume. Então você está se beneficiando, e aí você tem que fazer a conta ao que é o preço do biometano comparado com o preço de outros energéticos e trazer para a mesma base de comparação. Isso é a primeira coisa. Isso é o atributo energético do biometano, que é fácil de calcular. O segundo é o atributo ambiental, e aí que a Maria Fernanda falou no começo, eu não sei se todo mundo está ligado no que é o atributo ambiental. Quando a gente fala de redução de emissões de CO2, descarbonização, não é porque a gente gosta de abraçar a árvore, porque todo mundo aqui usa chinelo e bata, não é isso. Isso custa dinheiro, descarbonizar custa dinheiro. Quanto que custa descarbonizar? É muito fácil, você entra na internet agora e você vai ver que custa de 90 a 100 dólares por tonelada de carbono equivalente, para você comprar um crédito de carbono. Por que você acha que as empresas pagam de 90 a 100 dólares por tonelada de carbono equivalente para comprar um crédito de carbono? Porque descarbonizar é mais caro do que isso. É mais barato eu pagar alguém para ir na academia por mim do que eu ir na academia. É isso. Isso é um mercado de crédito de carbono. E tem preço. O biometano, ele tem embutido nele esse atributo ambiental, que vale 100 dólares por tonelada de carbono. Entendeu? Então, assim, você tem que entender o que você está comprando ali. Então, pelo atributo energético, ninguém vai pagar nada mais pelo biometano. Ela vai pagar o valor do atributo energético mais o valor do atributo ambiental. Como é que você precifica e calcula, e como é que você cobra isso? Esse aí, só depois. Esse é spoiler. Eu vou só adicionar, viu, Leide, que geralmente associado à produção de biometano está a gestão de resíduo, né? Então, a empresa ela pode ter muito bem um problema de destinação de resíduo, e ela destina esse resíduo, e dali ela extrai o biometano. Então, ela paga mais caro pelo biometano? Pode até pagar, mas, por outro lado, ela está resolvendo um passivo que ela tem que não conseguia resolver até então. Então, muitas vezes você deixa de destinar material para aterro sanitário. Existem empresas que têm políticas de aterro zero, então elas não querem destinar material para aterro, então ela pode destinar para uma maneira mais inteligente, e com isso ter o benefício de aquisitar ali o biometano. Então, por que uma empresa adquiria? Porque associado a isso está também a gestão de resíduos, né? Eu vou adicionar ainda o custo da oportunidade e o benefício de se operar uma planta com biometano, assim como se tem um benefício em se operar uma planta com gás natural. Ela tem menos particulados, você não contamina a tua produção. Então, cara, tem uma série de benefícios que, em determinada forma, molécula por molécula, compensa muito mais se adotar o biometano do que óleo, por exemplo, do que carvão, do que qualquer outra coisa que tem esse aspecto ambiental piorado, vamos dizer assim. Né? E tudo é dinheiro, né, Giovanni? A gente não está falando aqui de coisas ideológicas, de ecologia, não é isso não, gente. Mas tem benefícios intangíveis. Eu falo sempre o seguinte, não existe nada intangível. Tudo pode ser tangibilizado. A questão é você ter a metodologia e você saber fazer a conta de como você tangibilizar esses chamados benefícios intangíveis. Então, o que o Breno falou hoje, gente, vocês têm que lembrar o seguinte, tem indústrias que são grandes geradores de resíduos, que a companhia de lixo, né, aqui no Rio de Janeiro é a Conlurb, né, então cada um tem no seu município aí a companhia de lixo, uma indústria grande geradora de resíduo, a companhia de lixo não passa na sua indústria para pegar seu lixo, não. Você tem que se virar e dar a destinação correta. Porque senão não é multa, não, é Ministério Público, é cadeia. Porque é crime ambiental. Então, assim, quanto é que vale... Aqui, não, e só para fechar, então, Lidiane, assim, quanto é que custa o presidente da sua empresa passar uma noite na cadeia
porque ele fez uma destinação incorreta daquele resíduo, entendeu? E aí o seguinte, e a destinação correta, ela custa dinheiro, gente, e custa muito dinheiro, e as empresas gastam muito dinheiro pagando para dar a destinação correta desse resíduo. Então, em vez de você pagar dinheiro para alguém levar esse resíduo embora e fazer sei lá o quê, porque você ainda corre o risco dessa empresa que você está pagando não está fazendo direito e esse troço, né, sair pela culatra, você ainda pode aproveitar esse resíduo para gerar energia e substituir um combustível fóssil que você tem na outra ponta. Então, quando a gente fala de arranjos e de modelos econômicos, é esse tipo de coisa que a gente está comentando, que o Breno levantou aqui. Isso tudo é conhecimento, né? A gente comentou um pouquinho da questão dos desafios. Eu acho que passa por esse entendimento nas empresas, tomadores de decisão, sociedade como um todo, que existe esse combustível, existe essa oportunidade relacionada ao biometano. Então, acho que isso casa muito com o que a gente está discutindo aqui, que é troca de conhecimento, formação de pessoas, enfim, a gente entendo eu acho que corroboro todo mundo aqui nesse princípio de que as pessoas precisam entender efetivamente do que se trata, o que é o biogás, quais os potenciais dele, o que a gente vai fazer com ele, com o biometano, né? Eu acho que esse entendimento vai em todas as esferas. E eu ia comentar que um dos modelos de negócio mesmo que a gente vê com frequência é exatamente uma produção de biogás como uma forma de destinação de resíduo dentro de uma planta industrial, que você traz alguém que é do setor para a produção, separação do para gerar o biometano, parte desse combustível é usado na própria planta e o excedente pode ser comercializado, né? Então, a origem do modelo de negócio é uma indústria buscando uma destinação para tratamento de resíduos, né? Então, também é um dos modelos de negócio que tem no mercado. E aí eu queria fazer um ponto que é, quando a gente vê biometano na Europa, a gente vê modelos muito mais padronizados, né? A gente vê plantas recebendo resíduos de vários locais, normalmente, né? Produzindo biometano, dependendo do país, foi mais para energia elétrica, outros foram mais para biometano, e tudo está muito conectado a incentivos, né? Normalmente, quando um país, um governo, um poder público dá algum tipo de incentivo, ele dá um direcionamento. Na Europa é muito nítido isso, tarifas feed-in, enfim, algum tipo de incentivo. E aí eu queria trazer para vocês como vocês veem essa questão de incentivar a produção e, consequentemente, o tratamento desse efluente, né? Que isso é lei, não tem regra, não há negociação, todos os empreendimentos precisam tratar o seu resíduo e o seu efluente. O biogás vem como uma receita acessória, uma receita que pode ser gerada nesse processo, porque a gente ainda está falando muito do Brasil de uso de resíduos, a gente está falando um pouquinho do uso de cultivos energéticos para biogás, está começando a se falar. Hoje, aqui, ao mesmo tempo, está tendo um dia de campo em Toledo de uso de sorgo e capim-elefante para a produção de biogás, né? Então, tem outros caminhos se delineando, mas hoje a gente fala em resíduo. Como que vocês veem essa questão de incentivos, as políticas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil, em nível federal e em nível estadual, para ajudar nesse processo desses arranjos acontecerem, porque é um desafio, né? Conseguir financiamento, encontrar um modelo de negócio, regulação, enfim, geral. Quem quer começar respondendo essa pergunta? Bom, eu vou abrir um comentário, né? Só lembrar que diferente um pouco do que acontece na energia elétrica, que a regulação ela já funciona em âmbito federal, né? No caso do gás natural, são regulações que estão dentro, né, pertencem ao Estado, né, a cada Estado, né? Então, inclusive, isso está na própria Constituição Federal, né? Enfim, cabe aos Estados fazer a regulação ali do mercado, né, de gás natural. Então, existe um pouco dessa dificuldade de você entender como é que funciona cada mercado, cada estado, né? Tem as questões tributárias que são sempre desafiadoras no Brasil, né, com relação ao entendimento aí de como
se dá essa questão tributária de talvez aí um gás que é produzido no estado e comercializado em outro. Então, esse já é um desafio natural que eu vejo na nossa legislação, na nossa regulação, pelo fato de termos realidades diferentes em estados. Vide aí um pouco essa questão do mercado livre de gás, né, que em alguns estados os limites são diferentes, né? Tem outros que não têm qualquer regulação sobre o assunto. Então, esse é um desafio dessa heterogeneidade aí com relação à regulação no Brasil. Eu vou pegar o gancho da máxima, acho que até a Gabriel já comentou isso, que a gente não espera benefícios, a gente espera incentivos, né? Eu acho que essa é uma tônica assim, bem importante. Já atribuo a frase ao Gabriel, porque essa discussão em relação a incentivos é muito importante o poder e a atuação mais direta, seja do poder estadual, de federal, enfim, N esferas, para que o mercado ele se desenvolva. Isso considerando os arranjos contratuais que a gente já comentou aqui, você tem um aproveitamento para poder permitir que o investidor bote seus projetos em pé, como se diz, que efetivamente você adquira equipamentos, se estruture financeiramente, seja Project Finance, seja outro instrumento qualquer, é importante os instrumentos contratuais, né? O PPA, enfim, é o equivalente ao PPA, no caso do GSA, no caso do gás. Mas a gente passa por esses incentivos. Eu acredito que esse mundo do biometano, ele requer esse tipo de iniciativa, de forma incentivada. A gente tem um ambiente regulatório, governamental, política de Estado, que permita que os projetos eles se proliferem ainda mais. Então, esse é um outro ponto aí que, considerando a pergunta aí, Leidiane. Posso fazer um comentário? Manda ver. Eu acho que assim, isso aí, Giovanni, né, no mercado, no setor elétrico, né, se fala muito do PPA, né, que é o Power Purchase Agreement, é um contrato de compra de energia. Então, como é que funciona, né? Tipicamente, não sei se todo mundo aqui tem esse entendimento, né? Quando você vai construir uma usina geradora de energia elétrica, você entra num leilão, você não tem nada. Você entra no leilão, você ganha o leilão, e aí você vai virar para o outro lado e vai correr para construir a sua usina, seja ela uma termoelétrica, uma hidrelétrica, solar, eólico, o que você quiser, ou biogás. Mas você tem um contrato, você já ganhou o leilão. Então você tem um contrato de 15, 20, 25 anos. E aí você vai no banco com um contrato desse que é avalizado pelo governo do Brasil, e aí você fala, pô, isso aqui é dinheiro na mão, né? E aí você, em cima desse contrato, você consegue levantar o financiamento. Isso não existe no mercado de biometano. E eu não sei se vai existir. Pelo menos não esses contratos, esses leilões e tal. Não sei nem se a gente quer que isso exista. Ou seja, existem algumas concessionárias, distribuidoras de gás canalizado que estão fazendo chamadas públicas para aquisição de biometano. E aí, realmente, você tem lá, normalmente, ou é uma grande empresa privada, ou é uma empresa pertencente ao governo do estado, enfim, mas é uma grande empresa, uma empresa sólida, e ela te dá um contrato ali de 5 anos, e você, com base nesse contrato, você pode tentar se financiar, né? Mas fora isso, não tem muitas opções, porque as indústrias elas não estão também acostumadas a ter contratos muito longos. Ela não tem um contrato longo com o fornecedor dela de diesel. Ela não tem um contrato longo com o fornecedor dela de GLP, né? Então, são contratos, o mercado de petróleo, tipicamente, né, ele tem contratos de curto prazo, 1, 2, 3 anos, eu diria, no máximo. Mais do que 5 é muito difícil, muito difícil. Então, certamente, a gente não teria no mercado contratos de 10, 15, 20, 25 anos, como a gente tem no setor elétrico. Isso é uma grande diferença. E é uma questão do mercado de gás, tá? Os produtores de gás natural, tradicional, eles vivem esse mesmo desafio, tá? Dos produtores de biometano. Mas eu acho que aí que entra esses novos modelos de negócio mais criativos, um modelo talvez mais associativo, né? Buscando parcerias, por exemplo. Esse é um caminho que é possível.
Mas em termos de incentivo, acho que um ponto aqui muito importante, gente, para a gente não deixar de fora, tudo que a gente fala de incentivos, é fundamental que essas estruturas levem em consideração o ciclo de vida, a avaliação do ciclo de vida do energético. Então, assim, existem várias opções tecnológicas, não só para o biogás e para o biometano, mas outros energéticos, né? E se discute muito hoje em dia uma série de outros energéticos. Mas, isso é bom, isso é ruim, isso funciona, isso não funciona? Sim, ok, podemos avaliar, mas não há como a gente avaliar e comparar esses diferentes energéticos, essas diferentes tecnologias, se a gente não tiver por base uma análise de ciclo de vida. E aí sim você vai poder premiar aquelas opções tecnológicas e aqueles energéticos com o menor impacto ao meio ambiente, considerando todo o ciclo de vida, desde a origem, né, do combustível, da matéria-prima do combustível ou daquela tecnologia, todo o processo industrial e, muito importante, a destinação final de um eventual resíduo daquele processo. Então, isso é que é a análise do ciclo de vida. É a gente não considerar simplesmente o produto, mas o que está para trás e o que está para frente na cadeia daquele produto ou daquela tecnologia. Então, eu acho isso é importantíssimo e a gente vê algumas iniciativas que estão acontecendo, não são coisas novas, são coisas que vêm, algumas desde 2016 que estão sendo trabalhadas, né, como o combustível do futuro, como o programa Mover, né, de frotas verdes, como uma série de programas que todos eles estão se encaminhando nessa direção. O próprio RenovaBio, que hoje é uma realidade, ele não considera todo o ciclo de vida, mas ele considera uma boa parte, e não somente as emissões diretas. Então, assim, eu acho que a gente tem caminhado e a gente precisa, é muito importante que a sociedade entenda isso para cobrar isso do poder público, né, que todos os mecanismos de incentivo, as políticas públicas, que elas tenham por base a análise de ciclo de vida. Ótimo, acho que é importante trazer essa questão do RenovaBio, e aí eu já vou trazer uma pergunta a gente vai ficar alguns minutinhos mais, porque estão chegando muitas perguntas, então a gente já fez um acordo aqui nos bastidores com os participantes, eles vão poder ficar uns minutinhos mais para a gente tentar responder algumas das perguntas. Vou pedir para os convidados agora serem bem sucintos e diretos para a gente responder o máximo de perguntas possíveis. Trazendo isso de RenovaBio, Gabriel, eu vou trazer a pergunta da Renata para saber se algum de vocês quer fazer algum comentário sobre isso, né? Que há, sim, realmente um atributo ambiental associado ao biometano, óbvio, enfim, né? Combustível renovável, e ainda dependendo da forma, a fronteira que você vê da análise de ciclo de vida ainda tem toda a questão de redução de emissão que iria para a atmosfera no tratamento daquele resíduo efluente, além da substituição energética, né? Mas, porém, como que essa referência de preço de carbono na Europa, em relação ao acordo de comércio, se relaciona ao mercado brasileiro, que ainda não tem mercado regulado de carbono? Como que vocês vêm vendo esse caminho para a gente ter um pouco mais de referência e isso acabar impactando no preço do biometano? Nós vamos ter um mercado regulado de carbono, isso aí não tem como correr. Tá? Esse é o caminho do mundo todo. O Brasil, a gente já avançou um pouco mais, deu uma parada, no final do ano passado retomou um pouco. Então, existe hoje um projeto de mercado regulado tramitando, não é o ótimo, mas ele é muito bom. Tá? E é um começo, e em cima desse começo a gente vai construindo e vai melhorando, enfim, e é assim mesmo. E quando a gente fala de mercado de carbono, você tem desde o Uruguai, que, enfim, o carbono vale R$2, até, enfim, a Europa, que é uma referência aí ao redor de $100, 90 e poucos euros a tonelada de carbono, ou até mais em mercados asiáticos, né? Ou você tem também mercados, e esses são os mercados regulados, você tem também os mercados não regulados, né? Enfim, que aí são empresas privadas que estabelecem esses mecanismos de certificação, emitem esses certificados, mas é o chamado mercado voluntário, né? Porque não é uma coisa institucionalizada. E aí você tem várias empresas que fazem, enfim, que emitem esse tipo de certificação. O que acontece é o seguinte: hoje no mundo você tem uma dispersão muito grande do valor do crédito carbono de um mercado para o outro, mas o carbono ele é o mesmo. No Brasil, no Uruguai, no Japão, nos Estados Unidos, onde quer que você... Então, assim, não tem lógica a precificação desses contratos de carbono ser diferente.
né? É claro que cada tipo de mercado regulado ele tem características que são diferentes e isso vai acabar impactando o preço. Mas eu acredito que há uma tendência mundial dos países e das regulamentações adotarem os mesmos critérios. E aí você tem, não são imposições, mas são indicações, sugestões, né, como, por exemplo, um Science-Based Targets, como algumas coisas internacionais, que já dão mais ou menos, olha, cara, o mercado de carbono ele tem que ter essa característica. E você seguindo essa característica, né, teoricamente, o teu mercado de carbono ele vai ter a mesma precificação que um outro mercado de carbono em outro país. Né, inclusive podendo ser fungível, você podendo emitir um certificado no Brasil e você vender esse certificado para um cliente na Alemanha ou no Japão, onde você quiser. E aí, se você tem esse tipo de fungibilidade, a fungibilidade ele é uma dos 3 pilares de qualquer commodity, né? Seja o suco de laranja, o minério de ferro, ou o gás natural ou o biometano. Então, assim, você tendo a fungibilidade, cara, aí você tem realmente um mercado mundial de carbono que é uma tendência. Pode ser mais rápido, pode ser menos rápido. Então, eu acho que isso vai acontecer. E antes de a gente chegar nesse momento, né, acho que crédito de carbono, obviamente, é um tema que é extremamente importante, mas especialmente hoje, nas transações que estão acontecendo, quando a gente fala em atributo ambiental, não é só crédito de carbono que a gente considera, né, porque crédito de carbono, estamos diante da discussão do debate de mercado regulado e não regulado, mas hoje a gente tem CBio dentro do RenovaBio e a gente tem Gás REC, por exemplo, que não é um certificado que revela uma pegada de carbono, é um certificado de renovabilidade que tem valor comercial e que pode ser transacionado. Então, atributo ambiental vai além, hoje, da discussão de crédito de carbono e o biometano ele pode estar envolvido em todas essas discussões, né? Inclusive, né, Maria Fernanda, existe uma discussão que avançou muito 2 anos atrás, depois deu uma parada, do mercado de metano, que é uma outra história, quer dizer, e aí realmente, no caso pro biometano especificamente, seria maravilhoso, dado que o biometano é a única fonte de energia primária com pegada de carbono negativa, né? Então, assim, mas isso aí é mais lá para frente. Eu até trouxe aqui para vocês a pergunta do Rodrigo, que tem relação, e vocês já acabaram respondendo, né? Então, dos certificados de renovabilidade, que pode ser utilizado no inventário de emissões ainda, tem desafios ainda nesse processo de ser aceito nos inventários, mas é um caminho que vem sendo construído e o próprio mercado vem pressionando os protocolos para aceitarem esse certificado, e sim, é um potencial, além de CBIOS e créditos de carbono. Eu queria trazer a pergunta do... Cadê? Do gás, tá aqui, da Lia Ferreira, de a viabilidade de injeção do biometano no sistema de transporte de gás natural. Maria Fernanda, você quer responder sobre esse ponto, sobre a pergunta da Lia Ferreira? Claro, com certeza. Eu vou deixar a parte técnica para eventualmente Gabriel responder, porque eu acho que tem um desafio de escala e já tive essa conversa com ele, ele entende que tem viabilidade, né, com a questão da pressurização. Hoje o duto de transporte tem uma pressão muito alta e a tendência é que a produção de biometano não tem essa escala para se conseguir essa pressão para essa vazão para injeção. Então, tem um desafio técnico ali de como pressurizar para fazer essa injeção. Mas, mais do que isso, né, tem um desafio regulatório, que é onde eu posso comentar um pouco mais de conforto. Quando a gente estava falando que as plantas estão em áreas isoladas, normalmente, né, e é comum que isso aconteça, se a opção for por injeção em rede, existe uma tendência natural a ter uma facilidade maior de injetar na rede de distribuição. E aí, hoje, existe um entendimento da ANP, que inclusive já se manifestou no passado de forma muito contundente, de dizer que fluxo reverso é, inclusive, inconstitucional. Ou seja, a ANP entende que você injetar biometano na rede de distribuição para ela percorrer o caminho no sentido distribuição, transporte, é algo que não é comportado no marco jurídico brasileiro, do setor de gás e biometano. Então, isso é um desafio muito grande, porque o entendimento dela é construído a partir de uma leitura, de uma interpretação da Constituição, sobre a competência dos estados para os serviços locais de gás canalizado, e na percepção da ANP, se existir esse fluxo físico reverso, de injeção da distribuição no transporte, na verdade, a distribuidora estaria fazendo um papel de transportadora e não de prestadora de serviços locais de gás canalizado. Então, essa discussão é uma discussão que ainda não avançou e que impõe esse desafio. Então, além de você ter a questão de pressurização, porque como você resolveria isso?
fazendo com que o gás fosse injetado diretamente no transporte sem passar pela distribuição. Aí você entra no desafio técnico. Para resolver o desafio regulatório, existem debates em curso, por exemplo, a questão do swap, que eu comentei. Você faz a injeção na rede de distribuição e emula os efeitos de você ter feito a injeção numa rede de transporte para vender em outro estado, como se ele tivesse percorrido aquele caminho, mas não percorreu efetivamente. Mas aí você precisaria de transações espelhos para conseguir viabilizar uma transação comercial dessa, ou seja, um supridor de gás em São Paulo, entregando em São Paulo, mas vendendo para o Rio de Janeiro, só que tendo lá uma fonte de suprimento e entrega no Rio de Janeiro também, para você fazer uma troca. E aí você simularia ali que o gás passa no sistema de distribuição, de transporte, perdão. Isso tem desafio ainda regulatório, tem desafio tributário, tem desafio contratual, mas não é algo impossível de se acontecer. A grande questão regulatória é esse entendimento da ANP de que o fluxo reverso não seria compatível com o nosso sistema jurídico a regular o setor de gás. Pessoal, mais uma pergunta aqui. Quando a gente fala de ESG, né, então da questão ambiental, social e de governança, como que vocês veem, ou como está sendo visto o biometano injetado na rede comparado com o biometano GNC via rodoviário? Então, acredito que a pergunta do Leonardo seja as emissões do transporte rodoviário desse biometano utilizando um caminhão a diesel. Como que o setor vem resolvendo esse ponto porque realmente é uma incoerênciazinha a gente começar a transportar, ou não? Vocês acham que não é? Cada vez mais, felizmente, a gente está vendo o transporte por GNC, seja bio-GNC, seja biometano ou gás natural. Esse já é um ponto positivo, já é algo que todo projeto que eu bato o olho, eu já pergunto, cara, mas vai levar como esse gás, né? Então, acho que esse já é um ponto. Então, a tendência é que os próprios projetos, eles façam uso de frotas movidas a gás. Então, recentemente, a gente teve anúncios aí de uso de GNL, para grandes distâncias, sem falar do próprio GNC, que está cada vez crescendo mais. Todo dia eu vejo, pelo menos, uma transportadora rodando a GNC aí, e boa parte dela está habilitada para usar biometano, que é aquelas vantagens que a gente falou logo no começo, né? Bem intercambiável. Então, tem muita gente discutindo isso para reduzir escopo de emissões, 1 e 2, e avançando na cadeia no escopo 3, então isso é relevante. E a tendência é que a cadeia toda tenha o menor impacto possível em termos de descarbonização, de emissão de carbono. Acho que não tem como não ser nada, né, a não ser que a gente utilize a contabilidade negativa do efeito do biometano, que isso é um ponto positivo em relação aos demais, mas, querendo ou não, é uma atividade que tem ali, né, você tem combustão, enfim, né, que acaba emitindo algo que já seria emitido de qualquer forma, mas é um paradigma que está se estudando bastante. As empresas têm buscado o biometano como uma forma de mobilidade de frotas, e isso está cada vez mais frequente no mercado. Quem produz biocombustível, Leide, precisa pensar na sua nota de eficiência energética. Né? Isso vale exatamente. Vida, né, que o Gabriel falou. Você precisa pensar na sua nota de eficiência energética, porque isso, inclusive, tem impacto no próprio valor do CBio, né, de quanto você pode comercializar. Então, é fato, isso não tenha dúvida, e precisa ser resolvido, e existem soluções. Né? É claro que, às vezes, a mais rápida é a carreta diesel, precisa equilibrar aí para ver volume e consumo, né, do que está sendo, para ver se o saldo é positivo. Se o saldo é positivo, há de se pensar em ou melhorar ou manter, pelo menos por algum período, mas existem soluções aí. Caminhões, veículos já movidos a gás natural, carretas movidas a biometano. Então, pensar na eficiência energética é fundamental e procurar soluções, que aí o mercado vai evoluindo e os preços vão diminuindo. Perfeito. Gente, a gente vai ter que ir para a última pergunta. Não vai dar mais pergunta. Posso só fazer um complemento, Leide? Desculpe. Acho que é muito importante, só um gancho aqui do que o Giovanni falou e o Breno, assim. Gente, eu vejo algumas perguntas e isso não é aqui não, tá? Assim, eu vejo em todos os eventos, seminários, palestras, quer dizer,
que colocam esse conflito, esse contraponto, esse trade-off entre a redução de emissões e o custo, né? A redução de custo e tal, mas é mais caro, e né, a gente discutiu muito isso aqui em vários momentos, né? E a mesma coisa o caminhão, quer dizer, gente, se você tem... Qual é o grande desafio hoje para o uso de caminhões a gás, seja ele o GNV ou o biometano? É a disponibilidade do combustível no local, enfim, onde está o caminhão, e a questão de autonomia, né, de você voltar para o mesmo lugar, conseguir chegar para abastecer de novo. Isso não existe num projeto de biometano, porque você já tem o biometano ali. Então, assim, no mínimo, não é muito inteligente você não usar o biometano, porque o melhor custo de oportunidade que você pode ter para aquele biometano que está sendo produzido é substituir o diesel que é gasto no transporte do próprio biometano. É a maneira mais inteligente, é o melhor retorno que você vai ter como produtor de biometano, é utilizar esse biometano e diminuir a sua conta de diesel no transporte, né? E você não tem os desafios, quer dizer, o biometano está ali e o caminhão ele vai rodar ali talvez 100, 150, 200 quilômetros no máximo e vai voltar, né? Então você não tem esse problema. Então, no mínimo, não é muito inteligente não usar o biometano nos caminhões. Mas, mais do que isso é um exemplo de que não existe esse trade-off, não existe esse contraponto entre a redução de emissões e a redução de custo. A emissões, a poluição de modo geral, né, a poluição ela é um resíduo de uma atividade econômica. Todo resíduo de qualquer atividade econômica é uma ineficiência de processo, por definição. A natureza não gera resíduo, ela aproveita tudo num ciclo fechado. Então, todo resíduo ele é uma ineficiência no processo. E toda ineficiência no processo é um desperdício de dinheiro, de recursos. Então, por definição, a redução de emissões ela vai levar a uma redução de custo. É inexorável. Agora, depende de um entendimento da cadeia como um todo, porque muitas vezes a emissão está num ente, num elo da cadeia, e o benefício está em outro elo da cadeia, em outra empresa, ou no seu fornecedor ou no seu cliente. Por isso que é importante analisar o ciclo de vida, e eu repito isso, quer dizer, e analisar toda essa cadeia, para você buscar essas eficiências, e aí sim você vai ter a redução de emissões necessariamente, eu garanto isso a você, associada a uma redução de custo, porque você está reduzindo a ineficiência do processo. Fechado. A gente vai ter que... Teremos que ir para a última pergunta, e a última pergunta é assim. Se vocês estivessem chegando no setor agora, né, fossem iniciar agora no setor, o que vocês gostariam que tivessem falado para vocês? Em relação à área de trabalho de cada um de vocês, né? Qual foi o pulo do gato quando vocês se deram conta de algo? E, por favor, falem em uma palavra. Consegue falar? Vou começar com a Maria Fernanda. Eu posso começar. GSA não é contrato padrão. Ótimo, não é padrão, fechado. Muito bom. Giovanni? Foco, né? Assim, entender exatamente onde é a sua área de atuação. Acho que esse é uma mensagem muito importante para quem quer entrar no mercado. Tem várias áreas, né? A gente já falou aqui de vários assuntos. Então, você ter foco em uma determinada especialidade dentro desse mundo que é o biometano é o recado. Bom demais. Breno? Para mim sempre foi, e eu tenho cada vez mais esse entendimento de que biogás, biometano, a gente sempre fala assim, eu estou queimando a vela pelas duas pontas, né? E aqui, biogás e biometano é solução para todas as pontas, né? Você resolve o problema ambiental, você traz solução energética. Então, para o país, deve ser tratado de forma bastante estratégica aproveitar esse energético, né? Então, eu acho que essa percepção, conversando com clientes, conversando com a indústria, eu acho que isso fica cada vez mais claro. Gabriel? Eu diria que é desacoplar o atributo ambiental do atributo energético.
Durante muito tempo a gente deu murro em ponta de faca tentando vender e precificar as duas coisas juntas. Tá bom. E eu vou falar o que eu gostaria que tivessem falado, assim, é que se fosse fácil, não precisava da gente, tá? Não precisava de especialista, não precisava de inteligência. Se fosse fácil resolver isso, já estava resolvido, gente. Não precisava de tanta gente conversando, trocando. É realmente algo complexo, não há solução bala de prata, como dizem, né, que resolve tudo. É a nossa inteligência, o desenvolvimento nosso como país, como estados, como poder privado, poder público, encontrar soluções adaptadas a cada realidade. Então, se não fosse fácil, não precisava da gente, por isso que a gente recomenda o curso, viu? Para vocês aprenderem mais. Eu agradeço imensamente a esses convidados maravilhosos que ficaram 20 minutos a mais aqui com a gente, ao público que eu nunca vi tanta pergunta sendo enviada e comentário, debate de alto nível, realmente o tema está aquecido, a gente está borbulhando, todo mundo falando, muita polêmica, e é isso, é o caminho para o desenvolvimento sustentável. Obrigada, Breno. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Giovanni. Obrigada, Maria Fernanda. Eu que agradeço. E pessoal, curtam a live, enviem um vídeo, ele vai ficar disponível, enviem para os seus colegas. Qualquer dúvida sobre o curso, enviem para o e-mail contato@amplobiogás.com.br, para o WhatsApp, o QR Code está aqui. A gente agradece a todos, agradece a equipe maravilhosa da Amplum que está aí nos bastidores, Renata e Andressa preparando todo esse webinar, e a gente se encontra de novo, e aí numa próxima oportunidade online ou presencial, quem sabe lá no Fórum Sul, em Chapecó. Ok? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Gratidão.